Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Convidamos todos para a meditação da Palavra de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ainda no livro de Levítico 26, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Amém? Querido Deus e amado, nesse exato momento, Pai, que estamos aqui meditando na palavra de Deus, fala aos nossos corações, que nós possamos transmitir uma palavra do coração de Deus para o coração daqueles que estão escutando e assistindo, Senhor, esse vídeo. Ó querido Deus e amado, ajuda-nos, Senhor, e abençoa a todos, que todos possam, Senhor, estar dentro de um propósito de fé, confiança, e não duvidando, Pai. Seja conosco, é isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Glória seja dado ao nosso Deus. Queridos, eu vejo nesses dois versículos ingredientes escondidos em cada milagre. Tudo tem o seu tempo determinado. O tempo de operar milagre na vida de quem contribui com a obra do Senhor, na evangelização, cooperação nos cultos. E são pessoas fiéis. Não deve de maneira nenhuma nem olhar para a esquerda nem olhar para a direita, olhar para Jesus. Jesus Cristo, ele promete, e Jesus Cristo, ele cumpre. Você pode nesse momento até dizer: pastor Hélio, eu não tenho fé. Mas eu quero lhe dizer, querido, que eu tenho fé. Eu vivo por fé. Lembrando, quando nós tivemos a chamada para trabalhar na obra de Deus, a minha esposa tinha um emprego federal na universidade, tinha um salário muito bom. Eu estava trabalhando também ali no Banco Real, e eu tinha, ou podemos dizer, nós tínhamos uma vida regalada. Mas aconteceu algo extraordinário. A minha esposa, ela engravidou, veio a nossa primeira filha, que hoje é missionária, Adriana Carla, minha primogênita, ou nossa primogênita, que hoje ela está exercendo o ministério dela como missionária ao lado do seu esposo, pastor Josivan Faustino, trabalhando no campo do Guará, Assembleia de Deus, que temos como pastor presidente o pastor Esron Joaquim de Oliveira, um homem sério, doutrinador, e ele zela pela santa doutrina. Mas, queridos, nós tivemos uma oportunidade para ter fé. A minha primeira filha, Adriana, a qual vos falo, ela teve um problema de saúde
E os médicos desenganaram. O sangue dela virou todo água. E quando o sangue dela virou todo água, eu fui convidado pela equipe médica. E eles me informaram que os únicos globos vermelhos que ainda existia era na cabeça, no cérebro. E quando nós escutamos, eu perguntei para ele: doutor, o que é que nós podemos fazer? Podemos transferir ela para um hospital em São Paulo, que é considerado um hospital com mais avanço na medicina. Nós morávamos no Rio de Janeiro. E o que é que acontece? Deus, na sua infinita misericórdia, preste bem atenção, deu a mim uma coragem muito grande de autorizar essa cirurgia. 99% ele disse que ela não podia resistir, mas 1% ela poderia ficar viva, mas com uma doença e ficaria em cima de uma cama o resto da vida. Mas também tinha a chance de salvar outras vidas, porque eles iam tentar nada mais, nada menos de que descobrir o vírus que afetou Adriana Carla. E nós chegamos em casa, minha esposa estava cirurgiada, e quando chegamos em casa, explicamos para ela que ela tinha ficado internada, e recebemos, na hora da visita, lá no hospital, mas não podíamos ver a menina. Chegamos lá, disse que a gente não podia ver, e ficamos ali na recepção esperando falar com o médico. E ali aparece uma irmã, que eu não lembro mais nem a fisionomia dela. Eu sei que era uma mulher de Deus, uma mulher muito simples, não tinha nenhum tipo de vaidade. Aquela mulher que chega e as pessoas até fazem acepção de pessoa, que não tem aquela roupa grife. Ela estava com uma sandalinha nos pés, uma roupinha bem simples e os folhetos na mão. E ela foi em direção à minha esposa, e minha esposa estava chorando. Ela disse: dá licença, e falou do grande amor de Deus, falou dos milagres de Deus, falou do poderio de Deus, da presença de Deus, e ainda disse para minha esposa: se tu quereres, a tua filha será curada. E a minha esposa ficou olhando para ela e ela disse: você quer aceitar Jesus? E a minha esposa olhando para ela, eu não sei se na hora ali ela entendeu bem o que ela estava perguntando, mas ela aceitou Jesus ali. E eu escutando tudo e só observando. O que é que acontece? Poucos minutos depois, o médico veio para falar com a gente na recepção e me convidou para entrar. E quando eu cheguei no corredor, ele disse: você vai ver uma coisa que nem eu acredito. E fomos lá. Quando chegou lá, olhando para um berçário que tinha, ele disse: a sua menina é essa aqui, estava na incubadora. E ele disse: olha, ela já tomou 3 mamadeiras. Eu disse: e qual é o problema? Ele disse: olha, o sangue dela, a gente foi tirar na hora da cirurgia, só estava vermelhinho, e nós descobrimos que ela não tinha nem impureza no sangue e não precisou fazer a cirurgia. A sua filha está curada. Eu não sei o motivo, mas isso é milagre de Deus. Isso é o médico falando para mim. E ali eu entendi que a oração da irmã, com toda a simplicidade dela, chegou ao trono. E Deus não suporta a oração de quem tem fé. Quando você tem fé, você crê na palavra, você faz com que a palavra ela venha fluir no seu coração e automaticamente vem as coisas sobrenaturais, os milagres. E a minha filha hoje está trabalhando, servindo ao Senhor. A Adriana é uma bênção.
Todos que conhecem ela sabem que ela é uma bênção. Ela é da promessa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, meu amado, eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei a tua situação. Eu não sei o que é que você está querendo ouvir. Mas eu quero te dizer que se você tiver fé, se você orar crendo, eu vou dizer uma coisa para você agora que está ouvindo esta palavra. Pode até não servir diretamente para você, mas alguém que você ama, um ente querido seu, que a medicina já desenganou, que a medicina quando diz que não tem mais jeito, Deus diz que tem jeito. E eu vou profetizar nesta manhã para você, nessa tarde, eu não sei que hora você está ouvindo essa mensagem, pode ser até a noite, que o câncer está desaparecendo, os tumores estão sendo dissolvidos, a miséria está sendo destruída, a fé está crescendo, os filhos estarão se entregando ao Senhor, as famílias se unindo, toda dúvida está derrotada e eu declaro em o nome de Jesus. Então, meu querido, esta mensagem ela não está saindo de graça. Eu estava com outro compromisso e Deus me inquietou para trazer essa palavra. Receba e creia que este problema que você está passando tem solução. Nós olhando para a palavra de Deus, Bartimeu buscou um milagre lá em Marcos 10, 46 e 47. E eu quero te dizer que é o mesmo Deus que está lado a lado com você nesta manhã. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, 25 a 34, eu quero te dizer que aquela mulher, ela creu. Ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela foi ao encontro daquela multidão. E a Bíblia diz que ela tocou na orla do mestre. E o mestre diz: quem me tocou? Os discípulos ainda tentaram mudar a história, impedir o milagre. Disse: mestre, a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? E Jesus, repentinamente, ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ei, você que está ouvindo essa palavra hoje, neste momento, está saindo virtude de Deus ao teu encontro, está curando esta enfermidade. Eu digo para você nesta manhã, creia, receba saúde nesta manhã, louvado seja o nome de Jesus. Temos que ter fé para receber o que deseja. Não se queixe e não murmure. Leia Mateus 7, 7 e 8. Creia. Lá no livro de Lucas 11, de 11 e 13. Você vai ver que Deus não mudou. Deus é o mesmo. Então, meu querido, comece nesta manhã a crer que o temor, ele vem para que nós possamos ser abençoados. Temor quer ter, muitas vezes, criar uma dúvida, mas você tem sempre um intercessor para lhe dar vitória. Abraão suplicou ao Senhor pela preservação de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19, 24 ao 29. Ló foi salvo porque o Senhor lembrou da aliança que tinha estabelecido com Abraão. Deus tem uma aliança estabelecida para seu povo e Deus não falha. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Receba nesta manhã uma porção de fé. Lá no livro de Atos 12, 5 ao 7, você observa que Pedro foi preso porque pregava o Evangelho. Então não é diferente de hoje não. As notícias na mídia que países
que hoje estão ainda sacrificando, degolando, queimando quem prega esta palavra da verdade, mas eles não têm medo, eles não têm nenhum tipo de temor das oposições contrárias. Mas a Bíblia diz que Pedro contava com um grupo de intercessores, a igreja local. Querido, é muito duro o que eu vou falar agora. Nós não estamos vendo mais batismo com o Espírito Santo, nós não estamos vendo mais cura divina, nós não estamos vendo mais paralíticos se levantar de cadeira de roda, porque não há mais um grupo intercessor. A igreja do século 21 é uma igreja que nós podemos dizer que os líderes estão trabalhando como se fosse uma bolsa de valores. Eles só estão preocupados em ganhar, em ter, ó Deus amado, a sua, podemos dizer, uma vida regalada. Mas a palavra de Deus diz que evangelho não é comércio, eles de graça recebeste e de graças dar. Você lembra quando Israel precisou de intercessores? Ninguém foi considerado, aleluia, ninguém foi ali apto pelo Senhor, porque não havia sinceridade. Lá em Ezequiel 22, 20, se você ler, você vai ver a situação. Testemunho, quando uma criança, ela foi acometida de uma enfermidade, os vermes estavam comendo aquela criança de 4 anos, mas o pai foi orar, interceder, dobrou o joelho e a noite toda e só repetia: Deus, tu és um Deus poderoso. E em minutos ele recebeu uma visão, e naquela visão, Deus, de que estava, aleluia, numa situação difícil, e Deus, olhando para ele, falou para ele que a vitória era dele. E na visão, Jesus calmamente caminhou em direção àquela criança, e ela foi, louvado seja o nome de Jesus, liberta, curada da garra do inimigo. Então, meu querido, tem muitas enfermidades que são espirituais. A medicina não pode fazer nada, mas através da intercessão, da oração, da fé, da crença, sem duvidar, o milagre ainda acontece. Se todos que fazem parte da igreja evangélica se unissem, no lugar de estar fazendo tanta festa, arrecadando tanto dinheiro que vai ficar, não vai conseguir levar para o céu. A coisa mais valiosa são as almas. E muitos não estão mais preocupados com isso. Você só vê os pastores do século 21 procurando mansões, carros bonitos, ternos bonitos, falando bonito. É tanta da coisa. Cada um que queira ser poliglota, cada um que queira ser mais sábio, mais espiritual. Mas eu quero dizer para você que Deus não precisa de pastores que vivem com esse clima de ser estrela. Você precisa de um intercessor perseverando ao seu lado. Lá no livro de Atos 10, 38, milagre é a intervenção sobrenatural de Deus. Nós podemos crer nos problemas que iremos vencer. Todos os problemas, através da oração, ela tem resposta e resposta positiva. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu leio a palavra de Deus, no livro de Isaías 55, 8 e 9, o milagre aconteceu. Não pode ser analisado pela razão humana. Lá em Marcos 10, 27, Jesus transforma doença em saúde. Você deve crer que é digno de receber um milagre. Em 1 Coríntios 6, 20,
aleluia, nós temos essa certeza que o milagre acontece. Daniel 11:13, Daniel conhecia seu Deus e ele não negou a fé. Ele orava 3 vezes ao dia. Lá no livro de Jeremias 31:3, você tem que ter essa condição de investir a semente do tempo no seu lugar reservado. Lucas 16:2. E nós precisamos olhar também no livro de Salmo 16:2. Quando você está feliz, será que é fé maior para receber o milagre? Leia Daniel 10:19. Você precisa ter confiança no caráter de Deus. Provérbios 15:23. Provérbios 13, parte A. Provérbios 18:21. Provérbios 12:18, parte B. Provérbios 13:3, parte A. Deus está virando a maré ao seu favor. Se você crê que essa tempestade vai passar e você vai cantar o hino da vitória, eu quero dizer para você que obedecer às instruções para obter o milagre, você com certeza você vai ser abençoado. Leia no livro de João 9:4-7, 2 Reis 5:10-14, Josué 6:2-4, Josué 6:15-16 e 20, Malaquias 3. Você vai ver aí que Deus ainda é o mesmo, é o teste de Deus. Malaquias 3 é o teste de Deus na nossa vida. Eclesiastes 5:4, Deuteronômios 15:41 fala de obediência. O Espírito Santo é o mestre. Apocalipse 2:7. Então, meu amado, comece nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, que você está ouvindo, assistindo, escutando. Deus é inimigo da doença para quem é obediente. Deus é inimigo da pobreza espiritual e material para quem é obediente. Deus é inimigo da depressão para quem é obediente. A porta da bênção é aberta pela obediência. Malaquias 3:8-10. Isaías 1:19-20 fala de prosperidade. Tiago 4, do versículo 6, parte B, e o 10, não é forçado a obedecer. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo as Crônicas 26:5, submissão ao Espírito Santo. Provérbios 22:4, a obediência é humildade. Louvado seja o nome de Jesus. Malaquias 3:11, esteja de acordo com a palavra de Deus. Isaías 1:19, Deus quer que nós lhe obedecemos. Deuteronômio 28:1, obediência é a fonte para o milagre. Número 23:19, obediência é a única prova de que você realmente confia no Senhor. João 10:27, Deus espera nossa obediência. Agora eu quero dizer uma coisa, escute, fé você precisa ter. Se há na sua vida alguma instrução do Senhor ignorada, volte agora ao lugar da obediência. O segredo do milagre, seja obediente ao Senhor. Se você crê, você vai sair, após ouvir esta palavra, cheio de fé. E a sua oração, ela terá resposta positiva. Receba nesta manhã uma porção de fé. Persevere. A palavra de Deus diz assim: não duvide, mas creia. Aquele que ora duvidando é como se olha no espelho contemplando algo que depois desaparece. Então, meu Deus, nesta manhã, Ele diz para mim e para você
receba fé, receba saúde, receba entendimento para ouvir a voz de Deus, porque tudo que Deus nos prometeu, Ele cumprirá. Não existe promessa de Deus que Ele não cumpriu. Então, meu querido, essa luta que você está passando, essa doença que você está passando, para o meu Deus é poeira. Receba a vitória e a paz do Senhor para todos que escutaram essa mensagem. Eu sei que é uma mensagem cansativa, que muitos não querem nem ouvir, porque o inimigo não quer que você tenha fé. O inimigo não quer que você tenha nada mais, nada menos de autoridade para vencer os dias maus. Então você é escolhido e escolhida de Deus. Receba a vitória nesse momento, em nome de Jesus. E eu te peço oração pela minha família, missionária Guimar, e pelo pastor Hélio, que vos fala. E a paz do Senhor para todos. Amém. Glória seja dado ao nosso Deus. Aleluia. Deus é fiel. Deus não falha. Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Amém.